Olá pessoal, você está ouvindo o FolhaCast da Folha de Londrina. Eu sou o Diego Prazeres, editor de esportes. Sou o Lúcio Flávio, repórter de esportes. Tudo bem, Diego? Beleza, Lúcio? Bom, a gente está aqui, pessoal, para comentar um assunto que repercutiu bastante agora nessa última semana, que é a postura do Londrina Esporte Clube de evitar que certos veículos de imprensa participassem das coletivas, né, que são realizadas lá no CT da SM Sports com jogadores, treinador alemão, enfim. E nós vamos comentar sobre isso. É um posicionamento importante que a gente tem que ter, porque a Folha de Londrina foi um dos veículos que não tiveram permissão para cobrir essa coletiva. E depois dessa determinação, o Londrina soltou uma nota oficial, porque a Folha se posicionou contra isso, alguns outros colegas também da imprensa criticaram essa postura do clube, e aí o Londrina soltou uma nota oficial justificando essa medida e ampliando inclusive essa restrição, dizendo que não vai ser mais aberta a coletiva para nenhum veículo de imprensa, né? Apenas os treinos poderão ser cobertos. É isso, né, Lúcio? É, mais ou menos por aí mesmo, né, Diego? E acho que o Londrina, e claro, a nota é assinada pelo Londrina clube, Esporte Clube e SM Sports, né? Então, obviamente que tem aí o nome da instituição e o que é mais grave, né? Porque acho que o Londrina nessa nota, ele cometeu muitas infelicidades, né? Poderíamos dizer assim, né? Primeiro porque ele publica uma nota com o título negando que haja o cerceamento do trabalho à imprensa. E a própria nota ela é muito clara que mostra que esse cerceamento existe, né? Então ela realmente ela deixa muito claro esse tipo de represália mesmo, né? Que o Londrina está fazendo em razão de um áudio que foi divulgado pelo clube aí há 10 dias, né? Um áudio que o Londrina ainda está tentando colocar esse áudio no processo que move contra o Figueirense, lá no STJD, e que, obviamente, né, um áudio que tem algumas não, acho que várias restrições, né, pela forma como ele foi produzido, pela forma como ele foi editado, e em razão disso, a grande maioria dos órgãos de imprensa não utilizou esse áudio, né, porque entendeu que de alguma forma poderia até trazer algum problema jurídico, né? Então foi uma decisão desses órgãos de imprensa, inclusive a Folha. Agora, eu acho que mais grave do que isso, porque obviamente que houve veículos que divulgaram, e eles estão no papel, sim, obviamente claro. Cada veículo, né, encara de uma forma. Agora, o pior de tudo isso não é de não divulgar ou divulgar o áudio, é a forma como o Londrina está tratando essa questão depois. Porque o Londrina ficou muito claro, a partir disso ele começou a dar privilégios, né, para os veículos que publicaram o áudio e em contrapartida uma represália, um cerceamento claríssimo, né, para aqueles veículos que não publicaram o áudio. E isso é extremamente grave, né? Extremamente preocupante, porque nós estamos falando de uma instituição, né, que tem mais de 60 anos, que é do futebol, né, que é uma coisa da sociedade, né? Um clube que representa a cidade, representa o futebol paranaense, né? Então realmente é muito grave, é muito triste a gente ver, né, que o Londrina chegou a esse ponto, né? Se é uma decisão do gestor ou de quem quer que seja, é o nome do Londrina, e isso realmente é muito ruim e que a gente obviamente não pode aceitar que esse tipo de situação aconteça. E a nota é muito curiosa, está divulgada inclusive no site oficial do Londrina Esporte Clube, não é da SM Sports, né? Do Londrina Esporte Clube. Então, é como o Lúcio falou, eu quero entender que até como não houve um posicionamento oficial da direção do Londrina Esporte Clube, que o Londrina consente com esse comportamento, com essa postura, né? E a nota é curiosa porque, como disse o Lúcio, né, eles negam que haja um cerceamento da imprensa, mas justificam o que eles estão fazendo, que é realmente cercear o nosso trabalho. Por quê? Porque eles dizem na nota que causou espanto, e eles usaram esse termo, o fato de a maioria dos veículos, apenas 3 veículos de imprensa da cidade, terem divulgado esse áudio que eles consideram grave, né? Então, a partir do momento que eles consideram espantoso o fato de só 3 veículos divulgarem um áudio, eles permitiram que só esses 3 veículos tivessem acesso, então, às coletivas. Então, ao que quer o Londrina/SM? Quer pautar a imprensa. O Londrina e a SM querem que a imprensa divulgue o que eles acham que deve ser divulgado. E não é o trabalho da imprensa fazer isso, né? A imprensa ela tem que cobrir o noticiário do clube,
Muita gente até fala, a imprensa não joga junto. A imprensa não tem que jogar junto com o Londrina, tem que apoiar as campanhas do Londrina, institucionais, tem que divulgar o noticiário do clube, chamar torcida, no sentido de fazer matérias mostrando que o clube está pedindo isso. A matéria dessa semana foi nesse sentido, jogadores pedindo apoio da torcida para o jogo domingo contra o Coritiba. Isso tudo a imprensa tem que fazer. Agora, isso é uma disputa jurídica do Londrina com o Figueirense, com os estratagemas que as suas respectivas defesas tiverem, e a gente não tem que entrar nessa seara se achar, como disse bem o Lúcio, que não há um respaldo para isso. Então, se a gente divulga um áudio que nem o STJD considera como uma prova legal por enquanto, por que devemos divulgá-lo, né? Não tem, a gente não tem um respaldo jurídico que depois o Figueirense, nesse caso, pode entrar com alguma medida contra o próprio jornal, né? Então, essa é uma disputa jurídica que o Londrina está travando com o Figueirense e que só tem relevância para nós quando isso estiver muito bem cercado, né? Juridicamente cercado de todos os lados. E vale ressaltar que essa postura da SM de cercear o trabalho da imprensa não é nova. Não é nova. Em 2011, lá atrás, há 8 anos, o extinto Jornal de Londrina foi impedido de cobrir os treinos do clube porque o gestor não concordava com algumas coisas que foram publicadas lá, né? O próprio Lúcio também sofreu esse tipo de cerceamento, né, Lúcio? Várias vezes. Pela Rádio Paiquerê, né? Que ele continua na Rádio Paiquerê. A Rádio Paiquerê também não divulgou o áudio, inclusive. Então isso não é uma postura nova. Então preocupa porque é uma coisa já recorrente. Nós estamos vivendo um momento político até complicado, né? Em que se questiona muito essa questão da liberdade de imprensa. De repente acontece a mesma coisa no âmbito do futebol. O Lúcio falou da importância da instituição Londrina Esporte Clube. Eu me lembro sempre da decisão do juiz Reginaldo Ramalho lá atrás, em 2009, né? Quando houve Melhado, desculpa. O Ramalho era o advogado do Londrina. O Reginaldo Melhado, que deu uma decisão histórica, que eu considero histórica, tenho guardado até hoje essa decisão, em que, para justificar uma intervenção que era necessária à época no Londrina Esporte Clube, ele disse que o Londrina é um patrimônio cultural da cidade, tem que ser respeitado e ser considerado como tal, né? E nós entendemos que o Londrina é esse patrimônio cultural e o Londrina está acima de muita coisa, inclusive eu considero o Londrina Esporte Clube muito maior do que a SM Sports, do que qualquer parceiro que venha a investir no futebol do Londrina, porque é uma via de mão dupla. Ganha o Londrina assim, como ganhou o Londrina nesses últimos anos que a SM esteve como parceira do clube, né? Nesses últimos quase 10 anos. Ganhou muito o Londrina em projeção, em estrutura, em visibilidade, voltou para o cenário nacional, voltou para uma Série B, que era a meta, né? Ganhamos muito sim, mas a dona SM também ganhou com isso, né? Ganhou com projeção de jogador, ganhou com venda de jogador. Se o investimento não é condizente com o gasto, aí é uma questão da cultura do futebol, acredito que não seja só aqui em Londrina isso, mas a SM também ganhou, então é uma via de mão dupla, né? Então não tem que ter essa cisão. E quando há medidas como essas, acaba separando, inclusive dividindo a imprensa da torcida. Mas a torcida, e o clube dizendo, inclusive na nota, que vai procurar agora ter um canal direto com a torcida, sem intermediários, como se a imprensa fosse um intermediário, às vezes até um obstáculo, quando não, né? A gente sabe que tem muita imprensa aqui em Londrina, né? São muitos veículos que cobrem o clube quase que diariamente ou quando há a possibilidade de fazer essa cobertura. Então não tem que ter divisão nenhuma, não tem que ter cisão, né? E o Londrina fazendo isso, né? O Londrina fazendo isso, ele prejudica sobretudo não só a gente, porque nós vamos continuar divulgando Londrina. Nós vamos continuar com censura ou sem censura, a Folha vai continuar divulgando Londrina diariamente, porque entende que, como patrimônio cultural que é da cidade, como a Folha também é um patrimônio da cidade, o leitor merece essa divulgação, né? E é uma forma até de mostrar que nós temos um clube vivo na cidade. Então a Folha, independente de cerceamento, ela vai continuar a cobertura. Então o prejudicado não é a imprensa, né? Uma decisão como essa. Acaba sendo o próprio torcedor que tem na imprensa, claro, né? As informações referentes ao clube. É legal que o clube intensifique esse canal direto com os torcedores via as redes sociais, mas eu tenho certeza que o torcedor também precisa, né, da atuação da imprensa, até para ouvir um jogo, até para ler sobre o jogo que não pôde assistir, enfim. Então é um trabalho que é feito conjuntamente, cada um fazendo o seu papel, né? Por conta de tudo isso é que a gente lamenta essa posição do Londrina e repetindo que vamos continuar
com a cobertura. Não, sem dúvida, né? E só mais um ponto que eu queria tocar, o Diego, sobre a nota, é que o Londrina, ele fala na nota sobre princípios democráticos, né? De que o Londrina está sempre aberto à imprensa, de que de maneira nenhuma o Londrina quer interferir ou pautar a imprensa. Mas, na verdade, o Londrina não está, né, sendo democrático, porque a posição do Londrina ela mudou a partir desse áudio. Então o Londrina está agindo de uma forma com as empresas, com os veículos de comunicação que divulgaram o áudio, e está agindo de uma forma completamente diferente com quem não divulgou. A democracia é você aceitar a opinião, né, diferente da sua. Você pode até não concordar, mas você tem que aceitar, né? Isso é a democracia. E a partir do momento em que você não aceita e ainda faz uma represália com quem pensa diferente de você, você não está sendo democrático, né? Então, em nenhum momento Londrina está colocando os princípios da democracia nessa relação, né? Londrina está agindo de forma autoritária, né? Como você disse, querendo pautar, né, uma agenda da imprensa e querendo que as vozes da imprensa sejam as mesmas, né? Que ninguém pode pensar diferente, que ninguém pode ter a interpretação de uma maneira equivocada, e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim sobre todos os aspectos, né? Acho que dificilmente essa postura vai mudar, né? Porque, como você disse, isso vem aí há quase 10 anos. Agora, eu não tenho dúvidas, Diego, de que o ano de 2020 ele é um ano difícil para o Londrina pelas coisas que já aconteceram, né? Porque o time tem um rebaixamento, consequentemente tem queda de receitas, o contrato de parceria, bem ou mal, ele está no final. Então, naturalmente, já é um ano difícil para o Londrina. E não tenha dúvidas, e se o Londrina não conseguir aglutinar todos ao seu redor, e quando eu falo todos, clube, diretoria, jogadores, cidade, torcida, imprensa, empresários, parceiros, vai ser ainda mais difícil, né? Vai ser. Não se iluda de que o Londrina vai caminhar sozinho e vai ter sucesso. Não, a história já demonstrou isso, né? E então, eu acho que o Londrina precisa chegar a um ponto de dizer, olha, não adianta eu seguir sozinho e ficar brigando aqui, brigando ali, porque vai ser pior, porque o ano já vai ser difícil, sob todos os aspectos, né? Naturalmente vai ser um ano difícil. E se o Londrina, né, continuar se distanciando, né, da sua torcida, continuar se distanciando da cidade, e colocando situações como essa, a tendência é que as dificuldades sejam ainda maiores. E daqui a pouco, né, isso transfere para dentro de campo, e daqui a pouco a gente pode ter até um ano pior do que foi 2019, né? O que ninguém quer, obviamente, né? O que ninguém quer. Mas, então, todas as vezes em que o Londrina conseguiu resultados expressivos, foi quando a comunidade londrinense, de uma forma geral, né, se aglutinou em torno do clube, né? Então, essa decisão ou essa política, né, de se afastar da cidade, que é uma coisa que ficou marcada e que está marcado, né, nos últimos 10 anos, isso ficou muito claro. É só a gente ver o número de pessoas que vai no estádio a cada dia é menor, né? Porque se criou uma cultura de separação, se criou, né, uma cultura de distanciamento, né, que não é bom, né? E acho que nesse momento onde o Londrina já tem vários problemas, né, para cuidar, acho que esse problema poderia ser evitado, né, se tivesse um trabalho, daqui a pouco a nova diretoria de repente puxando isso. Acho que essa ideia, né, de assumir os jogos, de fazer eventos, acho que é bacana, mas só isso é pouco. Então acho que o Londrina tinha que deixar algumas situações de lado e se concentrar no que é mais importante, né? Tentar aglutinar o maior número de pessoas em torno dele para que ele possa se fortalecer e possa passar por as dificuldades que certamente virão aí ao longo do ano. Sem dúvida. E só lembrando, né, que a Folha também fez uma cobertura, como os demais órgãos de imprensa, em relação à decisão do Londrina de entrar com recurso no STJD para evitar esse rebaixamento, para que o Figueirense seja punido com a perda de pontos por conta dos salários atrasados, enfim. E nós temos dado essa cobertura, independente se concorde ou não com a estratégia do Londrina, enfim. Isso tem sido reportado, né? E vai continuar sendo, né? Quando tiver um novo julgamento, vamos cobrir sim, né? Independente do horário.
Porque a gente, de novo, né, entende que o torcedor, o leitor merece esse serviço, e o Londrina Esporte Clube, a instituição Londrina, independente de quem o dirija, está acima disso, né? Lúcio, então, só para a gente também finalizar o podcast, vamos comentar o jogo, a rodada desse final de semana. O Londrina enfrenta o Coritiba, um jogo importante para o Londrina consolidar a reação do meio da semana e também já encaminhar a sua classificação para o quadrangular, né? Para a fase final. Quadrangular não, fase final, né? Exato. É sempre um jogo que é muito atrativo, né? Londrina e Curitiba, né? Pela rivalidade que se cria. Eu acho que o Londrina tem condições sim de fazer um bom jogo. Eu acho que o time se recuperou bem, né? Daquela derrota lá contra o Atlético. Acho que foi mesmo um tropeço no caminho, pelo placar principalmente, né? Mas o time acho que se recuperou bem. O jogo em Toledo foi bom em termos de desempenho, né? Acho que o alemão está achando aí uma cara de time e acho que o Londrina pode sim ser competitivo. A gente vê as informações do Curitiba, o Curitiba vai vir com o que tem de melhor, né? Nessas 4 rodadas iniciais, o Curitiba até fez uma espécie de... mesclou alguns jogos, né? Até testando aí todo o elenco. Mas a própria declaração do Eduardo Barroca depois do jogo de quarta-feira foi o seguinte: olha, a temporada para o Curitiba começa no domingo, ou seja, o Curitiba já não faz mais testes, ele já tem ideia do que ele pensa, então o Curitiba vem aí com o seu time completo, provavelmente com algumas grandes contratações que fez aí, né? O Rodolfo zagueiro, o Sassá, enfim, né? O Rafinha lá que permanece, então vem com um time forte, até porque... tropeçou aí no meio de semana e o Curitiba precisa reagir. Então é um jogo difícil, obviamente, contra um adversário qualificado, mas acho que o Londrina tem condições sim de fazer um bom jogo, de ser competitivo, né? E daqui a pouco conseguir uma vitória que seria extremamente importante sobre todos os aspectos, né? De moral, de confiança e de classificação também, né? Em termos de classificação. Então, acho que é um jogo de boa expectativa. Eu acho que o torcedor que for ao Estádio do Café pode ver um bom jogo. Acho que pode se entusiasmar aí de daqui a pouco o Londrina conseguir, quem sabe, uma vitória aí contra o Curitiba e dar realmente um passo importante no campeonato. É isso aí. Bom, lembrando que o jogo é às 4 horas da tarde do domingo, toda a cobertura da Folha também na edição de segunda-feira, né? E a rodada desse meio de semana teve uma surpresa, a derrota do Atlético ontem para o Cianorte por 3-1. São 3 times com 9 pontos agora, né? O Atlético está com seu time sub-23, o Cascavel, né, que acabou vencendo o Paraná Clube ontem, e o Londrina. Então fica aí a dica de um bom jogo, a expectativa, aliás, não dica, a expectativa de um bom jogo por tudo isso que o Lúcio comentou, e que a gente espera que o Londrina confirme essa sua ascensão também, essa sua reação demonstrada sobretudo no jogo do meio da semana. É isso aí, então, só reforçando, né? Vai ter material do Londrina sim no final de semana, né? Do jogo, apesar da coletiva não estar, não vai ser feita, mas vai ter o treino daqui a pouco no Estádio do Café. O Lúcio vai lá acompanhar a cobertura então também do jogo completa na edição de segunda-feira. Beleza, pessoal? É isso aí, um abraço. Obrigado pela sua paciência em nos ouvir aqui. Valeu então, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência.